Meu caro Raí, mas tá aí então as dívidas ainda pendentes. E bora falar de futuro, falar de presente também do São Paulo, tá no título e tá na thumb, a situação de Zubeldia à frente do comando técnico, que é a pauta mais quente da semana. Até a informação que foi trazida hoje pela Globo é que a diretoria do São Paulo banca o Zubeldia após esse novo tropeço, por entender também que as ausências, né, do time atrapalham diretamente o trabalho do Zubeldia. O São Paulo hoje tem 6 desfalques, né? Enfim, teve para o jogo contra o Cruzeiro 6 ausências, Caleri suspenso, o próprio Zubeldia estava de fora, né? Então entendem que enquanto não tiver Lucas e Oscar é difícil fazer uma avaliação real do trabalho, que o time sofre de fato com essas ausências, é uma avaliação interna. Vou trazer um vídeo depois aqui também, né? Que é importante para a gente fomentar essa discussão, mas queria a sua opinião, Raí, quanto a esse voto de confiança dado ao Zubeldia, pelo menos até domingo, né? Ele está confirmado, então, como novo técnico do São Paulo, independente do que ocorra amanhã no Rio de Janeiro, ele será o técnico até domingo, pelo menos nas palavras aí do Carlos Belmonte, né, diretor de futebol do São Paulo, banca o Zubeldia e tem uma avaliação de que as ausências estão interferindo no seu trabalho. Queria te ouvir, Raí. Eu acho que é óbvio que interferem, né? Elas têm um impacto. Vou falar uma coisa aqui antes da gente começar, antes de começar a análise, né? Eu não demitiria o Zubeldia hoje. Não faria essa troca. Não trocaria ele pelo Dorival Júnior. Essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Mas como eu tuitei essa semana lá, ou também como eu tuitei essa semana lá, eu estou tentando, nessas últimas semanas, Gabi, me colocar muito distante das duas pontas que virou nessa discussão do São Paulo. Ou você é a favor, ou você é contra. Então, é impossível você tentar se colocar no meio e buscar argumentos que possam colocar pontos positivos em relação ao trabalho dele e buscar outros argumentos que também são pontos negativos, né? Virou uma coisa, assim, insuportável discutir esse tema, porque ou você é a favor ou você é contra. É um negócio meio política, né? Ou você é um ou você é outro. Você não pode aqui tentar ter um meio termo, buscar argumentos para os dois lados. Então, vou colocá-los aqui. De fato, nesse momento, o São Paulo tem desfalques importantes. No domingo eram 6, né? E para esse jogo de quarta-feira serão, no mínimo, Oscar e Lucas, já que o Arboleda, a tendência é que retorne. E o Caleri vai voltar também, né? De suspensão, esse não tinha lesão nem nada do tipo. Então, o São Paulo seguirá sem o Alisson, perdão, seguirá sem o Pablo Maia, sem o Lucas e sem o Oscar, que são 3 aí dos 4, 5 jogadores titulares do meio-campo. Então, esse é um ponto. Outro ponto dentro desse trabalho dessa temporada é que o São Paulo, nesse momento, na minha visão, ele está na sua terceira versão. Terceira versão que eu digo da forma de jogar, né? No início do ano era o São Paulo do quarteto. Oscar, Lucas, Luciano, Caleri e tal. Lucas, era o time dos 4 jogadores de frente. Depois daquela semana desastrosa em Brasília, com todos esses jogadores, né? A gente está falando aqui que nesse momento eles não estão, mas naquela semana eles estavam e foi muito ruim, né? O São Paulo empatou com o Velo Clube do Inter de Limeira e perdeu para a Ponte Preta em sequência. Depois daquela semana meio ruim, veio uma tentativa de correção de rota do Zubeldia, mudando o sistema do time, né? Foi jogar com 3 zagueiros e tal, mudou um pouco a formatação da equipe. Esse foi um segundo momento que acabou esse tendo que se do primeiro para o segundo momento, né, do quarteto para os 3 zagueiros, a mudança foi pelo desempenho do time, resultados, baixo rendimento, do segundo para o terceiro, que foi a saída do sistema com 3 zagueiros para esse momento que vivemos agora, que é o time dos pontas, esse foi forçado pelas lesões. Ele perdeu o Lucas e o Oscar machucados, então ele teve que criar um terceiro time, que é o time hoje que eu defino, né, como o time dos pontas, que é o time do Ferreirinha e do Lucas Ferreira. Então a gente está vivendo aí a terceira versão do São Paulo na temporada. Eu já disse aqui algumas vezes, em outros debates mais no início do ano, que a gente tinha que olhar um pouco para o contexto dessa temporada, e aí pode recuperar aí, porque tem eu falando isso. É uma temporada muito peculiar pelo calendário mais apertado por conta da disputa do Super Mundial, então não há muito tempo para treinamento, não há quase nenhum tempo para treinamento. Isso não é uma exclusividade do São Paulo, é assim para todos. O que se tem hoje para fazer são correções, né? Correções ali de vídeo, correções de conversa. Eu vejo muitas coletivas, né? Porque eu gosto de assistir as coletivas para entender um pouco do que os técnicos querem, pedem. Às vezes aquilo traz um argumento novo para nós. E eu tenho visto muitos técnicos falar, citando a mesma frase, né? Andar em campo. Andar em campo que eu digo no campo de treinamento, né?
Então, muitas vezes eles vão para o treinamento, posicionam os caras só para fazer ajustes ali corporais, ajustes de posicionamento, de coordenação, não para treinar de fato. Então, é uma temporada muito desafiadora nesse sentido, e assim é para o Zubeldia também nesse contexto de várias mudanças. Isso impacta no desempenho do time? É óbvio que sim, cara. É claro, não ter Lucas, não ter Oscar, impacta bastante no desempenho do time. Então, acho que tudo isso que eu disse até esse momento são pontos que estão ao lado do Zubeldia, né? Os desfalques, as mudanças que ele tentou, a dificuldade que ele tem pela questão do calendário. Acho que um outro ponto a favor dele é o fato do São Paulo ser um time bastante competitivo em vários jogos, né? Principalmente nas Copas. Foi assim na temporada passada, foi assim nesse princípio, né? O São Paulo foi competitivo aí nos mata-matas, seja no jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, que foi eliminado como foi, seja na Libertadores em fase de grupos e depois mata-mata. São Paulo deixou a Libertadores ano passado com uma melhor defesa, né, da competição. O time não é desorganizado. São Paulo não é desorganizado. Assim, você olha para o jogo e vê o time espaçado, esburacado, lateral fora do lugar, volante fora do lugar. Isso você não observa, não vê. Então, estão aqui pontos que eu considero que estão a favor aí do trabalho do Luiz Ubeldia. Lembrando que eu disse no início que não trocaria. Agora vamos para os pontos que, na minha visão, colocam coisas aí que você pode avaliar como negativa no trabalho dele. Eu acho que ele demorou muito no início do ano para soltar ali as amarras dos garotos da base e colocá-los para jogar um pouco mais, para que eles tenham mais rodagem, para que eles tenham mais costume, para que em jogos como, por exemplo, o do Cruzeiro, eles não entrem no jogo tão perdidos, entre aspas, né, no sentido de, pô, como que é aqui e tal, cara, é outro jogo, outro ritmo, outro sentido. E às vezes acabem entrando mal por isso, né, porque eles não estão muito acostumados. Então, acho que o planejamento do Paulista foi ruim nesse sentido, né, de não ter, talvez, tido uma direção de usá-los mais, para que eles tivessem mais costumes dentro de campo, mais costume de estar dentro de campo. Eu acho que muitas vezes o São Paulo, se tem aqui a questão da organização e do time ser sólido defensivamente, eu acho que ofensivamente é um time que tem pouco jogo elaborado com a bola, poucas triangulações, poucas tabelas, poucas aproximações. É um jogo assim que você enxergue uma intenção de como atacar, uma organização muito clara de saída de bola. Eu acho que todos esses pontos, esses outros pontos, né, eles estão contra o trabalho do Zubeldia. Eu acho que ele arma o time bem para sair jogando, mas a leitura dele ao longo do jogo muitas vezes não é das melhores e ele acaba fazendo mudanças ruins. Então, acho que é um trabalho que tem várias coisas, Gabi. Dá para a gente analisar de uma forma mais ampla, né? Sem ficar, como eu disse lá no começo, nessa ponta. Ou é ótimo ou é uma porcaria, ou demite ou fica. Acho que dá para a gente analisar várias coisas, construir um pensamento e aí cada um, obviamente, que vai formar a sua opinião em relação ao trabalho do Zubeldia. Então, assim, é isso que eu penso. Hoje eu não mudaria, acho que o time pode melhorar, acho que o trabalho dele esse ano é um trabalho nota 5. Acho que o elenco é um elenco que não entrega mais do que nota 6, com um jogo de muita mobilização e com todos no time titular pode entregar uma nota 7. E acho que até aqui o time tem entregado ali uma nota 5, mais ou menos, com o trabalho dele. Então, acho que ele tem margem para melhora, mas não vai melhorar muito. Esse é meu ponto, né, em relação a esse aspecto. Então, é isso que eu penso, Gabi, em relação ao trabalho do Zubeldia. E, cara, se a diretoria tomou essa decisão de dar a ele esse tempo, de esperar a recuperação dos jogadores para fazer uma nova avaliação, ok, vamos aguardar o retorno desses jogadores e fazer uma nova avaliação quando eles estiverem à disposição. Exato, eu acho lúcida a sua análise. Até, Raí, você pontuou muito bem, não quero ficar entrando nesse mérito de novo, mas é isso. Hoje o debate é muito polarizado, né? Até a gente tentou passar uma mensagem ontem, o pessoal não entendeu, mas até o Senna tava mandando uns prints hoje no grupo, né? Olha como as coisas são, né? A gente tava lendo os comentários ontem do debate e tem um pessoal muito certo de si. Impressionante a campanha que vocês estão fazendo para derrubar o Zubeldia e tal. Há 4 meses atrás, a gente tinha comentários como esse, por exemplo, né? O pessoal ficava puto que eu defendia o Zubeldia antes de começar a temporada, porque minha análise era de que ele precisava ainda justamente de tempo, né? Então, assim, é muito esse, enfim, debate que eu tenho, né? Os meus porquês de achar que certas pessoas inflamaram, e eu já falei ontem, mas é isso, cara. Para mim, debate sobre o dia tem que ser na bola. Vamos falar de campo. O repórter não é protagonista do jogo. Quem é protagonista do jogo é quem treina, é quem joga, é quem tá ali no campo, né? Então a gente tem que discutir isso, a gente tem que fomentar esse debate a respeito do Zubeldia. Nesse momento ele tá bancado.